Bom dia, família. Bom dia, meninos. Vamos às orientações das atividades de matemática do PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 4, de matemática, da segunda semana do quarto ano. Nós vamos falar sobre medida de comprimento. Medida de comprimento, a que mais vocês usam é a régua. Né? A régua é uma medida de comprimento. Nós temos também uma fita métrica, né? Vocês devem conhecer a fita métrica, que também é medida de comprimento. Então, as medidas de comprimento, nós temos a régua, uma fita métrica, né? Uma trena, que é usada por pedreiros, e outras. Nós temos o palmo, o passo, mas a medida convencional, né, é o metro. O metro, ele tem as subdivisões, né, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E os múltiplos do metro, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Ele é feito assim, olha, o metro dividido por 10 é um decímetro, o metro dividido por 100 é um centímetro e o metro dividido por 1000 é um milímetro. O metro vezes 10 é um decâmetro. O metro vezes 100 é o hectômetro e o metro vezes 1000 é o quilômetro. Então, aqui as medidas diminui 10 vezes, diminui 100 vezes, diminui 1000 vezes. Aqui ela aumenta 10 vezes, aumenta 100 vezes e aumenta 1000 vezes. Olha, nós podemos com o metro medir uma moldura de um quadro, né, uma cerca, um pano, uma fita. Mas nós também temos um outro tipo de medida que é chamada de perímetro. Perímetro. O perímetro é a medida do contorno de um campo de futebol, de uma praça, de uma pista de corrida, de um terreno, de um lote. Então, por exemplo, eu quero medir o perímetro vamos fazer aqui, de um campo de futebol. Vamos lá. Esse campo de futebol, ele tem vamos fazer aqui um campo pequeno, tá, gente? Que o campo normal, ele tem bem mais, a medida é bem maior. Então, vamos fazer aqui, ele tem 16 metros de comprimento e tem 6 metros de largura. Então, eu tenho que colocar aqui, o comprimento é largura, tá? Eu quero medir o contorno. Eu quero saber qual é essa medida. Para eu saber essa medida, nós falamos que aqui ele tem 16 metros e aqui ele tem 6 metros. Para eu fazer essa medida, o que eu vou fazer? 16 mais 6 mais 16 mais 6. Ah, mas eu posso fazer 16 vezes 2? Tá, mas para fazer perímetro é bom a gente fazer só a soma, porque depois nós temos outro tipo de medida para a gente não confundir. Então, nós vamos usar aqui a soma. Então, eu tenho, olha, 16 metros de comprimento, mais 16. 16 com 16, mais 6 e 6. Então, mais 6 e mais 6. Então, vamos lá. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Vão 2. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, são 44 metros aqui, ó, esse contorno. Se eu fosse medir, por exemplo, para cercar um terreno,
né? A mesma coisa. Vou medir a soma dos lados. Eu vou fazer a soma dos lados e aí eu vou achar o perímetro. Entenderam? Então, qual a medida principal de comprimento? É o metro. O que que eu uso? Quais os instrumentos que eu uso para medir? Eu uso régua para uma medida pequena. Eu uso a fita métrica. A fita métrica geralmente é quem costura que usa, né? Ela para medir panos, fazer a medida da pessoa. A trena, quem usa trena é o pedreiro, ele que usa muito trena. E tem vários outros tipos de instrumentos para medir. E tem os instrumentos que a gente fala que é não convencional, eu posso medir um palmo. Então, por exemplo, eu posso falar assim, eu não tenho uma fita na minha casa, eu quero medir uma mesa da minha casa, eu posso medir no palmo, no meu palmo, não é? O metro, ele é dividido em 10, ele se transforma em decímetro. Se ele for dividido em 100, se transforma em centímetro. E se dividir em 1000, se transforma em milímetro. São medidas menores que o metro. Essas aqui são maiores, que é vezes 100, vezes 10 decâmetro, vezes 100 hectômetro e vezes 1000 quilômetro. Nós podemos usar metro para fazer várias coisas, e muitas coisas é feita, né? Tem que usar o metro. Por exemplo, um carpinteiro, que é a pessoa que mexe com madeira, né? Fazer móveis, ele mexe muito com metro, porque tem que medir tudo para ele fazer, não é? Muito bem, então vamos ver aqui as atividades. Aqui nós temos uma tabela, né? Que fala, né? Aqui, ó, o metro. Agora aqui, dividido por 10, 1 decímetro, dividido por 100, 1 centímetro, e dividido por 1000, 1 milímetro. Vezes 10, 10 metros, vezes 100, 100 metros, 1 metro vezes 1000, 1000 metros. Que aqui a medida é 1 metro. 1 metro vezes 10, 10 metros. 1 metro vezes 100, 100 metros. 1 metro vezes 1000, 1000 metros. Aqui tem um probleminha, tá? A Solange, ela tá fazendo uma roupa aqui e ela tem um probleminha aqui, então vocês vão prestar atenção aqui e refazer a operação e responder essas 3 perguntas. Já aqui no número 3, porque aqui o 1 só explica aqui, ó, mostrando, não é? O 2 é um probleminha e o 3, agora aqui o 3 você vai fazer um problema. Você vai escrever um problema, que é um sítio que tem 48 metros de largura, 86 metros de comprimento. E é preciso fazer uma cerca nessa área, porque não está cercada, é para cercar. Então, você vai construir um probleminha aqui, tá bom? Você vai fazer essas atividades no verso da folha, tá? Porque aqui não tem espaço, então você vai fazer essa atividade aqui, tá certo? Bons estudos, bom dia!